Bom, moçada, estamos aí de volta em mais um vídeo, né, da nossa listinha aí de vídeos, né, física de quarentena, né. A ideia aqui agora, então, nesse vídeo nosso, é falarmos de circuitos elétricos, né. No último vídeo nosso, está lá no canal, não se esqueça. Você, em especial você que é da terceira série, né, pode ficar à vontade e assistir também aos outros vídeos, né, se ajudarem você no seu estudo da física, isso é legal. Então tem lá no canal, né? No canal nós temos vídeo de mecânica, temos vídeos aí, né? Aulas de termologia, né? Mas, enfim, estamos falando agora de eletricidade. Bom, a ideia então é começarmos a análise dos circuitos. Nosso último encontro, nós falamos, né, no vídeo anterior, sobre os elementos do circuito, né? A resistência, a DDP, né? A voltagem e a corrente elétrica. Então vamos juntar todo mundo agora. Vamos lá, bora! Bom, os circuitos elétricos começam sua análise com uma olhada na chamada lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm, né? Existe uma outra lei de Ohm, a segunda, que fala sobre a resistência, está até no vídeo anterior, né? A resistência elétrica ela depende, né, da resistividade, do comprimento do fio, diretamente e inversamente da área de secção reta. Aquela formulazinha, ρ sobre A, é chamada de segunda lei de Ohm. O que nós vamos falar nessa aula de hoje é da primeira lei de Ohm, ou, como a maioria fala também, somente lei de Ohm. Essa lei de Ohm, ela vai fazer a inter-relação entre voltagem, resistência e corrente elétrica. Beleza? E a relação que esses três parâmetros têm entre si. Ohm é esse camarada aqui, ó, né? Essa figura aí, a figurinha mostra esse, né, o nosso objetivo de hoje é esse cidadão aqui, ó, Georg Ohm, ok? Esse camarada, né, foi um físico muito importante aí, né, enfim, seria alemão, né, lá do século XIX, né, virado do século XVIII para XIX, mas no século XIX que ele fez os seus grandes trabalhos aí, né, que vão calçar nosso entendimento a respeito da eletricidade nos circuitos. Então, foi logo assim, né, primeiro final, né, do primeiro quartel do século XIX, lá 1800 e terminou o primeiro quartel, né? Então, a partir de 1825, esse camarada ele fez aí uma descoberta curiosa. Ele conseguiu sacar qual a relação entre a voltagem no circuito e a corrente elétrica que a gente consegue obter dele, ok? Então, qual a relação entre tensão e corrente? Lembrando o seguinte, nós podemos usar os três termos para designar a mesma coisa. Voltagem, que é o termo mais comum, mais usado. DDP, né? DDP significa diferença de potencial. Ou também o termo chamado de tensão elétrica. Ok? Tensão, DDP e voltagem são geralmente usados de maneira indistinta, né? Então aqui eu falo mais voltagem porque é o termo que a gente mais utiliza no nosso dia a dia e também nas provas de física, né? Mas o pessoal mais técnico aí gosta de falar tensão elétrica, seria um termo mais técnico, mas isso não importa muito agora não. Vamos lá, qual a relação que o Ohm descobriu? A relação é essa aqui, ó. U é igual a R vezes I. U, aqui na nossa expressão, significa diferença de potencial. O U é justamente a voltagem, U igual a RI. Ou, como se fala mais aqui em Minas, né? Assim, ó, a gente vai falar U, a gente fala V, né? V igual a RI, ok? V igual a RI, onde V é a voltagem, R é a resistência e a corrente. Legal? Então, qual a relação entre a voltagem e a corrente? Ó, voltagem e corrente. Então, as duas fórmulas são mais. Eu, particularmente, né, acho mais engraçado falar V igual a RI, ok? V igual a RI. V de voltagem, R de resistência e I de corrente. Mas, se eu não me engano, muitos livros, ok, usam o termo U, né? Seria, vamos dizer assim, mais técnico, U, como sendo a diferença de potencial. Bom, isso não importa, não. Vamos lá. Qual que é o lance? Essa expressão nos diz que a relação entre a voltagem e a corrente é uma relação direta. Quanto maior a voltagem no circuito, maior a corrente que se obtém nele. Ok? Quanto maior a voltagem, maior a corrente. Se a voltagem for pequenininha, por outro lado, a corrente também vai ser pequena. Beleza? Então, tá aí, essa é a famosa, né, lei de Ohm, ou, se você quiser, diga primeira lei de Ohm. A relação entre voltagem, né, e DDP é uma relação de proporcionalidade direta. Beleza?
Bom, mas para isso dar certinho, existe um meio campo ali. Ó. Quem faz a mediação entre a voltagem e a corrente? Observe a fórmula. Quem está no meio do caminho é a resistência elétrica. Então, essa fórmula, V igual a RI, ela, tecnicamente, se dá melhor quando você está diante de uma resistência elétrica constante. Né? O Ohm descobriu que a resistência elétrica é o fator que faz esse papel de constante de proporcionalidade. A voltagem é proporcional a corrente, perdão, é proporcional à voltagem. E a constante de proporcionalidade justamente é a resistência elétrica. Ok? Bom, aqui um detalhe. É muito comum nós usarmos o termo também resistor. O que vem a ser resistor? Quando você vir esse termo, né, encontrar, ler, ouvir, né, resistor, meus caros, significa um dispositivo elétrico. Um dispositivo que pode transformar energia elétrica basicamente em calor. Então, resistor em calor, né? Calor seria uma palavra ruim, energia térmica, tá? Calor, né, popular. Energia elétrica transformada em energia térmica. Quem faz essa mediação é o resistor. Resistor, então, é um aparelho, é um dispositivo que faz essa transformação. O resistor ele esquenta, ele aquece. Quando tem corrente elétrica, ele fica quente. Às vezes é sem querer, mas muitas vezes é usado de propósito. Né? Em muitos circuitos, sobretudo em eletrônica, tá ok, galera? É muito comum usar o resistor para controlar justamente a corrente. Nós vamos ver o seguinte, né? Quando o resistor é maior, a corrente que passa é mais suave. Então, muitas vezes se usa de propósito no seu celular, no seu computador, em aparelhos eletrônicos em geral, né? Micro-ondas, essas coisas todas, a impressora e tal. O pessoal usa resistor para dar aquela controlada na corrente elétrica, para a corrente elétrica ficar no tamanho bacana nos componentes eletrônicos que são mais delicados, mais sensíveis. Né? Então, se a corrente for muito alta, ela pode queimar, danificar. Então, quem controla muitas vezes a corrente que chega num dispositivo mais delicado, mais sofisticado, é o resistor. O resistor faz esse papel de controlador de corrente. Mas, enfim, beleza? Voltando aqui ao nosso estudo. Então, quando eu falo resistor, eu me refiro a um dispositivo. Ok? Esse dispositivo ele tem resistência. Resistência é uma propriedade da matéria. É a propriedade, né, do fio condutor, né, atrapalhar o transporte de elétrons, né, de condutores de carga, portadores de carga. Então, resistência é uma propriedade. Resistor é um objeto, é um dispositivo. Resistor tem resistência. Bom, essa é a diferença entre eles. Beleza? Mas, na verdade, é muito comum a gente usar os dois termos de maneira indistinta. Então, no dia a dia, então, mesmo nas provas de física, resistência, resistor, o pessoal usa como tanto faz, ok? Ah, no circuito tem tantos resistores, ou tem tantas resistências, né, assim. Né? Então, é comum. Mas, se você quiser, só uma separação mais, vamos dizer assim, mais técnica, fica aí a diferença. Resistor é um dispositivo, é um objeto. Resistência é uma propriedade da matéria. Bora lá, então, vamos continuar. E daí? Acontece então que alguns materiais, né, eles não conseguem manter um valor assim, vamos dizer, estável, um valor fixo de resistência, ok? Muitas vezes você está lá usando, né, o objeto, o dispositivo num circuito elétrico e a resistência dele muda. Isso pode acontecer, né? Às vezes muda com a tensão muito alta e a resistência pode aumentar, pode diminuir, enfim, né? Você tem esses problemas. Tá? Então, nem sempre a resistência se mantém estável, constante. Então, em outras vezes, outros materiais já são mais confiáveis, ou outros materiais já conseguem ter uma resistência, vamos dizer assim, mais estável, né? Mais constante. Aí depende muito do material, do objeto que você tem. Por isso, nós vamos distinguir, né, aqui essas duas possibilidades, essas duas situações. Ok? Nós chamamos de resistor ôhmico um dispositivo que consegue manter uma resistência tranquila, estável, confiável, legal, fixa. Então, quando o resistor é ôhmico, ele consegue manter a sua resistência constante, mesmo com alterações de tensão, enfim. Beleza? Então, o gráfico de um resistor ôhmico acaba ficando com essa carinha aqui, ó, né? É um gráfico, né? Ó, uma reta inclinada, né? Porque isso aqui é uma formulazinha, ó, V igual a RI, acaba sendo uma equação do primeiro grau, bobinha, né? Ó, V igual a RI. E o gráfico disso, de V, voltagem, versus I, corrente, o gráfico fica uma linha reta, ó,
uma reta inclinada. E justamente a inclinação dessa reta é quem? O coeficiente angular é quem? A resistência. Beleza? Então, o gráfico, quando o resistor é ômico, ele é uma reta. Se essa reta for muito em pé, muito inclinada, assim, ó, então você tem resistência alta. Se o gráfico for um gráfico mais deitadinho, mais de boa, assim, ó, menos inclinado, mais para horizontal, aí a resistência é o quê? É suave, baixa. Então, o grau de inclinação, né, desse gráfico te mostra quanto que a resistência é. Se o gráfico for muito em pé, resistência alta. Se for mais deitadão, resistência mais suave. Beleza? Como é uma reta inclinada, ele é. Então, a inclinação do gráfico, né, voltagem versus corrente, né, ou tensão por corrente, né, a inclinação desse gráfico fornece o que para a gente? Bom, mas existem materiais que são mais, vamos dizer assim, mais complicados, mais instáveis. São chamados de resistores, né, não ômicos. Um resistor não ômico, ele acaba sendo um dispositivo que não consegue manter a resistência constante. Pelo contrário, a resistência dele varia, muda, ok? Então, às vezes a tensão aumenta e a resistência aumenta junto. Às vezes a tensão aumenta e a resistência diminui. Então, pode acontecer essas duas possibilidades. Mas, quando o resistor é não ômico, a resistência dele muda, varia. Beleza? Vamos lá, note. Note, a gente, né, enfim, matar a saudade aí. Né? Note! A inclinação do gráfico tensão versus corrente vai fornecer o que para a gente? Né? Fornece a resistência. Então, a inclinação do gráfico fornece resistência. Só que, como o resistor é não ômico, essa inclinação, ou seja, que fornece resistência, essa inclinação muda. Então, para resistor não ômico, o gráfico não é reto. O gráfico ele acaba sendo meio rebelde, aí, ó, uma curva, né? Pode ser uma curva crescente, decrescente, às vezes o gráfico cresce, depois diminui, mas fica uma coisa meio maluquete, mas que não vai ser reto, não vai ser não. Olha lá, duas possibilidades. Se o gráfico tensão por corrente for uma curva crescente, crescente quer dizer que a inclinação está aumentando. Se a inclinação está aumentando é porque a resistência está aumentando com a tensão. Então, quando o resistor não ômico, mas de resistência crescente, o gráfico fica, né, literalmente o quê? Crescente. Aqui, ó. Esse gráfico aqui é um gráfico de resistência que aumenta. Então, a tensão está aumentando e a resistência aumenta. A inclinação do gráfico é a resistência, cada vez mais inclinada. Mas pode acontecer o contrário, um gráfico assim, ó, decrescente. A tensão aumenta e a inclinação vai diminuindo. Esse gráfico aqui, ó, é de um resistor não ômico decrescente. Beleza? Então você tem duas possibilidades. Ou o gráfico é de um resistor que aumenta, ou de um resistor que decresce. Né? Decresce a sua resistência, aumenta a sua resistência. Bacana? Beleza. Vamos lá. Na prática, se você tiver aí alguns dispositivos eletrônicos, não faça isso no seu celular, não, calma, não precisa, né, abrir o celular, isso é chato, hein? Aí você abre o celular lá, detona ele todo, sua mãe vai ficar chateada com você, seu pai vai te xingar, calma, não. Mas se acontecer de você observar algum dispositivo eletrônico, um controle remoto, né, tá lá meio rebelde, a capinha dele saiu, você dá uma espiada lá dentro pra você ver. Você vai ver um monte de cilindrinhos assim, ó, cilindrozinhos, né? Todos coloridinhos. Esses cilindros coloridinhos, né, ali, ó, são os resistores. Ok? Isso aqui é só uma curiosidade, né? Isso aqui é uma curiosidade. Então, o pessoal de eletrônica aí, ó, essas coisinhas aqui são resistências para controlar a corrente lá numa placa-mãe, né, num dispositivo, né, de controle, sei lá, de micro-ondas, né, enfim. Aqui, ó, essas coisinhas aqui são os resistores. Né? Esses resistores concentram dentro dele a resistência elétrica. E tem um código de cores, né? O pessoal que faz eletrônica aí, ó, né? Para medir essa resistência, ok? Um código de cores. Geralmente isso não cai no vestibular, não, né? Só quem faz eletrônica aí é que fica ligado. Então, né, quando a gente retomar a normalidade, nossas aulas, possivelmente nós vamos retomar aí, né, as nossas atividades, né? E tivermos uma aula aí por exemplo, de eletrônica, a gente pode brincar com isso no laboratório, né? Brincar de medir resistência, usar resistores. No laboratório a gente tem umas pecinhas assim. Bom, então esses camaradinhas são os resistores, beleza?
E aí, ó, esse aqui é o código de cores. Isso aqui também é só para ilustrar a curiosidade. Isso aqui não é uma matéria normal cobrada em vestibular, não. Mas por que não falar disso aqui, ó? Então, a maioria, ok, dos resistores que a gente trabalha no dia a dia da eletrônica, eles têm essa carinha aqui, ó. São 4 barrinhas. A primeira barrinha de cor, né, é um dígito, a segunda é um dígito, né, a terceira é um fator multiplicador e a última a gente chama de tolerância, é o quanto que ele varia de sua resistência. Okay? Então a maioria dos resistores que a gente trabalha no dia a dia da eletrônica é esse aqui de cima. Mas existem alguns resistores que têm mais uma faixa extra de cores. Eles são mais, né, enfim, já são menos comuns, mas aparece bastante em dispositivo eletrônicos também. Beleza? Já tem 5 faixas de cores. Então tem aqui um código de cores, com as cores você consegue saber qual que é o resistor. Igual esse aqui, ó, aqui de cima, ó. Verde, aí você vê, verde é o quê? Verde é 5. Azul, professor, o que é azul? Vem cá na tabelinha, azul é 6. Então 5 com 6, 56. Uma terceira faixa é um fator multiplicador. Ó, laranja é multiplicar por 1000. Então fica 56 vezes 1000, ou seja, 56 quiloohms. Mas tem uma tolerância, porque o resistor ele não é assim 100%, né? Nós temos aí uma margem de erro. Ele pode ser mais ou menos 5% de erro, ou, né, 56.000 quiloohms, 5% para cima ou para baixo. Então, aí a tolerância, né, beleza? Tem alguns resistores que são mais precisos, tem tolerância de 1%. Esse aqui de baixo, ó, esse aqui é mais profissional. Ele tem uma tolerância de 1%, quer dizer que, né, ele é bem mais preciso do que o anterior. Mas isso é só um detalhe para ilustrar, né, nossa fala aí. Beleza? Física também é cultura. Vamos lá, vamos seguir. Aí, meus caros, aqui nós temos agora a simbologia. No circuito elétrico nós temos uns símbolos. Os símbolos mais comuns, mais usados no circuito, são esses aqui que estão aqui, ó, nesse slide aqui, ó. Então, quando você vir assim, ó, 2 barrinhas paralelas, só que uma grande e outra pequenininha, esse é o símbolo da DDP, da voltagem, diferença de potencial. Lembrando, o traço maior é o potencial mais alto, positivo. O traço pequenininho é o potencial mais baixo, ou seja, negativo. Então aqui, ó, o grandão é o mais, o pequenininho é o menos. Guarda aí, hein? Ó, esse símbolo é o símbolo da voltagem. Quem é o mais? O grandão. Quem que é o menos? O pequenininho. Mais para o grande, menos para o pequenininho. Beleza? É o símbolo, é o desenho da voltagem. Resistência. Bom, é muito comum esse símbolo aqui, um retângulo, né? Significa resistência. No entanto, meus caros, tem um detalhe também. Aqui eu não podia ter posto aqui nesse slide aqui, agora que eu estou vendo aqui, foi mal, hein? Vacilo também meu. O zigue-zague. Às vezes você vê assim, ó, é um fio com zigue-zague. O zigue-zague também é muito usado para simbolizar resistência. É um símbolo mais antiguinho assim, tá? Mas o pessoal ainda usa bastante. Zigue-zague, tá? O zigue-zague também é usado. Se eu não me engano, tem exercício lá na frente desse slide ainda, a gente vai fazer o zigue-zague. Mas retângulo seria, vamos dizer, mais usado hoje em dia. E a corrente elétrica. A corrente elétrica é essa, né, mostra assim, ó, mostra um fluxo, né, o sentido de uma passagem. A corrente elétrica, por definição, né, no último slide a gente falou disso, ela sempre, desenhada assim, tá? Ela sai do positivo da nossa bateria, da nossa voltagem, dá a volta no circuito e entra no negativo. Sai do mais, vai para o menos, por convenção. Essa setinha é a corrente. Tá, e daí, professor? Bom, então vamos lá, os circuitos. Né? Então, circuitos elétricos, bem dizer, são caminhos fechados, né? Que as cargas elétricas, as cargas que a gente lida geralmente são elétrons, tá? Beleza? Os elétrons, opa, vamos lá, professor, presta atenção. Os elétrons, eles vão andar no circuito, ok? Cargas livres são elétrons. Só que os elétrons, eles não andam de graça. Para que os elétrons caminhem no circuito, eles têm que ter um incentivo. E quem os incentiva a andar é justamente a voltagem. A voltagem, ou seja, a diferença de potencial é o incentivo para o movimento, né, dos elétrons. Confere? Quando a voltagem está desligada, os elétrons não andam assim, orientados. Param de andar. Quando você liga a voltagem, eles andam de novo. Tá, ok? Então, o que é ligar e desligar um circuito? Ligar e desligar significa ligar a voltagem. Desligar a voltagem. Quando você liga a voltagem, aparece corrente. Quando você desliga a voltagem, a corrente cessa, some, ok? Porque os elétrons, eles não andam de graça, eles têm que ter voltagem. Beleza? Enquanto os elétrons estão andando, eles transformam, ou têm, né, sua energia transformada em outra coisa. Então, normalmente, quando os elétrons andam, a sua energia elétrica vira outra coisa. Aí depende de quê? Depende do circuito. Então, para que serve um circuito? A resposta é D.
depende, meu filho. Cada circuito vai ter uma transformação, um objetivo. Mas os circuitos sempre vão estar buscando o quê? Transformar a energia elétrica dos portadores de carga, né? Basicamente elétrons, em outra forma de energia. É para isso que os circuitos servem. Eles servem para quê? Transformar a energia elétrica. Beleza? Bacana, né? Aí, ó, função de qualquer circuito é essa, transformar a energia. Mas vamos lá, então, analisando aqui, ó, continuando. Vamos fazer aqui um exemplo, hein? A energia elétrica aqui, ó, exemplos. A energia elétrica pode ser transformada em quê? Bom, aí depende. Por exemplo, para ilustrar, hein? Quando você tem um televisor, um aparelho de TV, a energia elétrica transforma-se em energia luminosa. A tela da TV brilha para você olhar, né, a imagem lá. Energia sonora, você vai ouvir lá um áudio, né, um filme, tal, Netflix. Opa, você vai fazer propaganda, professor. Enfim, alguma coisa que você vai assistir na TV. Legal? Assistir essa aula aqui, ó. Você põe lá, bacana, hein? Você põe na sua TV lá no YouTube. Fala assim, gente, ó, presta atenção aqui, galera. Sua mãe, seu pai, seus irmãos lá, ó, vão assistir aqui a aula de física. Aí você põe lá na TV da sua sala para ver essa aula aqui, ó. Né? Ó, que bacana, hein? Boa ideia, hein? Ó, essa ideia foi bacana, galera. Assistir a aula de física. Você põe na sua TV, aí a TV sua vai transformar energia elétrica em imagem e som. Essa voz bacana aqui, ó, vai sair lá no seu televisor, enfim. Isso é uma transformação de energia. Para isso serve, por exemplo, uma televisão, um televisor. Ok? Ventilador. Por exemplo, ventilador é um aparelho legal, né? Muita gente tem em casa. O que ele faz? Energia elétrica transforma-se em energia mecânica. Oh, é isso, mecânica. Então, todo circuito tem um objetivo, um computador, um PC. Energia elétrica vai virar o quê? Energia mecânica, luminosa, sonora, processamento de dados. Né? O processamento de dados exige muita energia. Beleza? Essa troca de informação que vem, ok? Né? Fazer uma leitura de um sinal, isso tudo, meus caros, é um processo de transformação de energia elétrica. Beleza? Então, cada circuito tem seus objetivos. Para terminar, aqui é um chuveiro. O chuveiro é um circuito também legal. O chuveiro, ele transforma a energia elétrica basicamente em energia térmica. Esquentar a água do seu banho, bacana e tal. Beleza? Então, todos os aparelhos vão ter um objetivo. Todos eles transformam energia elétrica em alguma outra forma de energia. Beleza? No próximo vídeo, não nesse aqui não, mas eu vou falar de um detalhe chamado efeito Joule. O efeito Joule, na verdade, é meio que, muitas vezes, um desperdício de energia, mas é inevitável. Não dá para fugir desse efeito Joule, não. Mas isso aqui é spoiler, hein? Estou dando spoiler. É o nossos próximos trabalhos aí, calma. Então vamos seguir aqui nosso roteiro. Isso aqui para não fugir do roteiro. Então, etc. Aí tem vários tipos de aparelho, tem, né, aparelho para todo tipo de gosto aí, mas todos eles transformam energia elétrica em outra coisa. Beleza? Então aqui, ó, vamos lá, aplicar um pouquinho a lei de Ohm. Um exemplozinho rapidinho aqui, ó, lá um circuitinho bonitinho, uma lâmpada, uma pilha. Meus caros, não se esqueçam, tá? As baterias e as pilhas são formas portáteis, né, de você ter TDP. Ter voltagem. Então, a bateria do seu celular fornece o que para ele? Voltagem. Se você tirar a bateria do celular, o celular não funciona. Não funciona porque o processamento, né, a corrente elétrica depende de um incentivo. Sem bateria não tem graça. Uma pilha, uma bateria, né? Vamos lá. Então aqui, ó, o desenho. Eu tenho ali uma pilha de 1,5 volt. Imagine, uma pilha normal, careta, 1,5 volt. Ela está ligada a uma lâmpadazinha também pequenininha. Imagina a lâmpada lá de resistência meio ohm. Meio ohm, uma resistência importante. Não é pequena não, mas vamos lá, isso não importa. Então uma lâmpada de meio ohm. Qual vai ser a corrente que vai passar nessa lâmpada? Ó, você vai fazer a continha aqui, né? V igual a RI, V igual a RI, voltagem 1,5, resistência meio ohm. A corrente suave, beleza? Então fica lá 1,5 volt é igual a meio ohm vezes I. 1,5 igual a meio I. O meio vai mudar de membro dividindo, 1,5 dividido por meio vai te dar o quê? Corrente que passa na lâmpada. 3. Opa, galera, desculpa aqui, hein? Esse slide aqui foi feito, tal, professor vacilão. Tá, gente? A gente tenta aqui, né? A produção aqui é terrível, essa produção nossa estava errando demais. Vou falar para a produção lá, ficar mais esperto aqui, ó. Cuidado, hein, galera? Desculpa aqui, ó. O símbolo, professor, o símbolo da corrente é ampere. Professor vacilou aqui, ó. É 3 amperes, é A maiúsculo aqui, ó. Azão, hein? Desculpa esse V aqui, hein? Ó, você tá vendo, ó? Então, ó, qual vai ser a corrente? 3 amperes. 3A maiúsculo aí, ó, azão. Beleza? Produção. Fique esperto aí, hein, produção. 3 amperes. Partiu? Vamos lá, próximo. Bom,
Ocorre que é muito comum a utilização de circuitos elétricos, né, que com vamos dizer assim, vários resistores ligados. Então você pode usar às vezes um resistor, bacana, mas usar 2, 3, 4, 5, 20, 50 resistores ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, ok? Quando você está usando mais de um resistor ao mesmo tempo, nós chamamos isso de associação de resistores. Beleza? Basicamente, nós temos dois tipos de associação. Pode acontecer a associação chamada de associação em série. A associação em série acontece quando você liga, né, resistores enfileirados, um atrás do outro, que nem um gafanhoto. Não é assim que se fala, né? O que você falava quando você é criança? Então, na ligação em série, você vai colocar uma resistência atrás da outra, resistência da outra, da outra, da outra. Então, num fio só, você vai colocar enfileirados os resistores. Bom, quando a associação então é em série, como você tem um fio só pode ter uma única corrente. Num fio, só se passa uma corrente. Beleza? Então, tá aí, ó. Cada associação em série vai ter uma única corrente. No entanto, cada aparelhinho, cada resistor vai pegar para si um pedaço da voltagem. Então, na ligação em série, tá, a corrente que passa nos resistores é a mesma, mas a voltagem não. É como se cada resistor pegasse para si um pedaço da voltagem, um pedaço lá da voltagem que lhe cabe. Então, associação em série, uma única corrente, mas eu tenho várias voltagens. Beleza? Bom, o mais importante na ligação em série é isso aqui, ó. Quando você tem ligação em série, um fio só, nesse fio passa-se a corrente. Isso faz com que o circuito fique profundamente dependente. Se eventualmente um dos resistores da série, por exemplo, for desligado, ou queimar, ou sei lá, danificar, ele atrapalha todo o conjunto. Quando um resistor, por exemplo, se queima, não é que os outros vão se queimar também não. Não, os outros não vão se queimar. Só que não vai funcionar. A corrente é interrompida. Então, na associação em série, quando o circuito é aberto, quando um aparelho queima, acaba a corrente. Ninguém mais funciona. Então, ligação em série, ou todos funcionam juntos, uma única corrente, lembra disso, hein? Ou ninguém funciona. Pronto. Ou todo mundo junto, ou ninguém. Radical demais, né? Radical. E para terminar, na ligação em série, quanto é que vai valer a resistência total? A resistência total é a soma das resistências individuais. Assim, ó, ligação em série, hein? R total é igual a soma das resistências. A resistência do camarada 1 mais a resistência do 2, mais a do 3, mais a do 4, mais a do 5. Beleza? Etc. Para ilustrar um pouquinho, vamos ilustrar aqui, ó. Então, exemplo, aqui nesse slide aqui, eu usei o zigue-zague, hein? Ó, é um desenhozinho bem velhinho, mas tudo bem. Aqui, ó. Então, nesse exemplo nosso, isso aqui é uma resistência, a resistência aqui, ó, R1, zigue-zague, R2, R3. Então, eu liguei aqui, ó, 3 resistores em série. Num fio só, liguei os 3. Imagine que o resistor, esse aqui, ó, R1 aqui, ó, queimou, hein? Se ele queimar, o fio se abre. Se esse R1 queimar, o que acontece com os outros? Bom, os outros não vão queimar não, calma, mas eles não vão funcionar. Se R1 queimar, a corrente elétrica some, e aí ninguém funciona. Ó, interessante. E se fosse o R2 que queimasse? Mesma coisa. Se o R2 queimar, o R1 apaga, o R3 também apaga. Só tem uma corrente. E se for o R3, se ele queimar, hein, ó, queimou o R3 aqui, ó. Então, R3 é o último. Isso quer dizer que a corrente vai chegar até R1 e R2? Não, não. Na ligação em série, eu tenho uma única e mesma corrente. Se um dos aparelhos se queimar, nenhum outro funciona. Nem os que vêm antes dele, nem os que vêm depois. É todo mundo junto ou ninguém. Série, meus caros, é radicalzaça. Radical mesmo, ó. Ou todo mundo junto ou ninguém. Vamos lá, exemplo, hein? 3 resistores. 3 ohms, 2 ohms, 7 ohms. Ligamos esses camaradas aqui em série. E colocamos aqui uma bateria de 36 volts. Ó, bateria de 36 volts. Calcule a corrente elétrica. Se você desenhar a corrente, ó, pode desenhar, hein? Lembre-se, pode desenhar. O desenho é assim, ó, a corrente é desenhada saindo do positivo, atravessando o circuito e entrando no negativo. Sai do tracinho maior, dá a volta e entra no traço menor. É assim que se desenha, tá? Então a corrente é desenhada assim, ó, do mais para o menos. Esse é o sentido internacional, convencionado de corrente. Vamos lá, para de conversar e vamos resolver, pessoal. Se você quiser resolver antes de mim, para o vídeo. Aí você resolve, solta o vídeo, eu espero. Pronto, esperei. Vamos lá.
Resolução, fica assim, ó. Antes de a gente aplicar a lei de Ohm, o que tem que fazer? Primeiro tem que achar a resistência total. É ligação em série. Eu tenho 3 resistências. Qual que é o valor da resistência total? Uma soma das resistências. Simples desse jeito. Ligação em série. R total vai ser 3 ohms mais 2 ohms mais 7 ohms. Ok? 7 mais 3, 10 mais 2, 12. Resposta, 12 ohms. Resistência total, 12 ohms. Aí agora se aplica a lei de Ohm. V igual a RI. Voltagem, 36 volts. Resistência total, 12 volts. E a corrente, se faz a conta. 36 por 12, 3 amperes. Ah, agora a produção acertou, hein? A produção agora foi bonita aqui, ó. Aê, produção. Não dormiu na mosca, não dormiu no ponto, não. Aqui, ó, 3 amperes, ó. Símbolo da corrente, A, meu filho, A de ampere. 3 amperes. Produção dessa vez acertou. Vamos lá. Outra forma de associação de resistências é a associação em paralelo. Meus caros, paralelo acontece quando você liga vários resistores num fio que é ramificado. Imagina, um fio vem, o fio de repente se abre em vários ramos, e em cada raminho você liga um aparelho, um resistor. Depois esses fios se juntam de novo e pronto, segue viagem. Então, se na ligação em série, né, a expressão básica é enfileiramento, na ligação em paralelo a expressão básica é ramificação. Na ligação em paralelo nós temos uma ramificação, ok? Então, nós vamos ter uma macarronada, um montão de fios, beleza? E em cada fio passa uma corrente individual. Cada resistor vai pegar para si uma correntezinha lá. Alguns pegam mais, outros pegam uma corrente menor, maior, ok? Então você tem várias correntes elétricas. Mas tem um detalhe: na ligação em paralelo, uma única voltagem. Todos os aparelhos estão submetidos a uma única voltagem. Beleza? Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que, já que nós temos várias correntes elétricas para cada aparelho, os aparelhos eles são independentes. Existe uma total independência entre os aparelhos elétricos, entre os resistores. Cada resistor funciona sozinho, por si só. Ok? Se você ligar um, ele funciona beleza. Se ligar 2, 3, 4, 20 em paralelo, beleza. Cada aparelho funciona de maneira solitária. Ele não depende dos demais. Na ligação em paralelo, você tem uma total independência. E esse ponto aqui é importante, ó, observe. As ligações em série e em paralelo, elas são inversas. O que você estudou para série, pode aplicar o inverso ao paralelo. Vamos lembrar? Aqui, ó, lá na série, nós tínhamos uma única corrente. Em paralelo, nós temos várias correntes. Lá na série, nós tínhamos várias voltagens. Cada aparelhinho tinha sua própria voltagem. Em paralelo, nós temos uma única voltagem. Na ligação em série, os aparelhos eram totalmente dependentes. Ou todos funcionam juntos ou ninguém. Na ligação em paralelo, os aparelhos são independentes. Okay? Eles funcionam de maneira autônoma. Okay? É o caso, por exemplo, da sua casa. Imagina a sua casa. A sua casa é uma espécie de... é um circuito elétrico. Cada cômodo aí, né, tem lá a sua ramificação e tal, enfim, derivado. Imagina que você está no seu quarto. Quando você acende a luz do quarto, isso não atrapalha em nada o funcionamento da luz da sala, da lâmpada da sala. Por quê? Porque são circuitos paralelos. Você pode usar um, ou usar dois, ou usar três, e eles são independentes. Você pode apagar a luz, por exemplo, do banheiro, e isso não vai atrapalhar lá na cozinha. A lâmpada da cozinha não vai estar nem aí para isso. Você pode usar a tomada, por exemplo, da sala, para ligar lá um aparelho lá de rádio, por exemplo, sei lá, enfim, um aparelho qualquer na tomada da sala, e isso não vai interferir em nada no computador que está lá, por exemplo, sei lá, no quarto lá do sua irmã, enfim, do seu irmão. Beleza? Né? Ou, enfim, se alguém estiver usando a batedeira, isso não vai atrapalhar, né, na tomada da cozinha, na outra tomada da cozinha. Enfim, beleza? Então, numa residência, numa casa, é muito comum ligação em paralelo. Comum e necessário, né? Porque você tem independência entre as tomadas, os aparelhos. Beleza? E já que é tudo inverso, até a conta, olha só, até a fórmula fica invertida. Na ligação em série, a resistência total era a soma das resistências individuais. Lembra? R total é igual a sigma é somatório das resistências individuais. Em paralelo é o contrário, é o inverso, desculpe. Em paralelo eu faço assim, ó, 1 sobre R total. O que é 1 sobre? 1 sobre quer dizer inverso. Ou seja, o inverso da resistência total é igual ao sigma é somatório, dos inversos das resistências individuais. Legal, interessante, né? Então, série, R total é igual a soma das resistências individuais.
paralelo, é o inverso. O inverso da resistência total é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Aqui, ó, um desenhozinho, que é um exemplo. Então, imagina aqui, ó, esse aqui é o esqueminha de uma ligação em paralelo. Olha que legal, hein? Ó, bacaninha, hein? Paralelo tem cá, ó, paralelo, ó, resistorzinho 1 aqui, o 2, o 3, todo mundo tá ligado em paralelo. Isso quer dizer que a voltagem dos três, a voltagem é uma só, uma única voltagem. Aqui, ó, traço positivo é o grandão, negativo pequenininho. A corrente sai do positivo, a corrente aqui, ó, vem cá a corrente. Chegou aqui nesse raminho aqui, ó, ela vai se ramificar. Uma parte da corrente vai para o resistor de cima, a outra parte da corrente vai por debaixo, outra corrente vai por do meio e de baixo. Cada aparelho funciona de maneira sozinha, independente. Depois as correntes se somam de novo e voltam à bateria. Legal? Se você desligar um resistor aqui, ó, então ele queimou, enfim, queimou o R3, queimou, então eu desliguei. Isso não interfere em nada no 1 e o 2. O 1 e o 2 continuam funcionando do mesmo jeito. Se você desligar o R1, os outros continuam na boa, beleza? Então eles são independentes. Tá, e daí? Eu tenho 3 resistores, ó, um de 3 ohms, um de 6 ohms e um de 9 ohms. 3, 6 e 9. Eles são ligados a uma bateria de 36 volts. Para manter exemplo igual não, parecido com o anterior. Bateria 36 volts. 3, 6 e 9 ohms. Tá, e daí? A pergunta é a seguinte: qual vai ser a corrente total do circuito? Beleza? Então, vamos brincar então, antes de fazer a continha V igual a RI, a fórmula, né, a primeira lei de Ohm, V igual a RI famosa, nós temos que achar primeiro a resistência total. Vamos brincar disso? Então aqui, ó, vamos achar antes de mais nada a resistência total. Como é que você faz? 1 sobre R total vai ser a soma dos inversos, hein? 3 mais 6 mais 9? Não. 1/3 mais 1/6 mais 1/9. É a soma dos inversos, presta atenção. Então fica assim, ó, 1 sobre R total, total, tá, gente? Ó, tem um O aqui, uma E, produção, os erros, os vacilos. Ó, R total, aqui, ó, total, vai ser, não 3 não, mas é 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 9. Você vai ter que achar o MMC de 3, 6 e 9. Moleza, né? Ó, moleza. Então, vamos lá, 18. 18 é MMC de 3, 6 e 9. 18 dividido por 3, 6. Vezes 1, 6. 18 dividido por 6, 3. Vezes 1, 3. 18 dividido por 9, 2. Vezes 1, 2. Então, bacaninha, ó, achamos o MMC. 6 mais 3 mais 2 dá quanto, pessoal? 11 18avos. 1 sobre R total deu 11 18avos. Isso quer dizer que a resistência total, aí você tem que inverter agora, hein? Logo, o R total vai ser o inverso de 11 18avos. Qual que é o inverso de 11 18avos? É 18 11avos. Ó. O inverso de 11 por 18 é 18 sobre 11. Né? Então, ó, se 1 sobre R total é 11 sobre 18, então R total vai ser 18 sobre 11. 18 11avos de ohm. Bacana, hein? Bom, aí você vem cá, faz a continha. Agora eu posso fazer V igual a RI. Então, V, voltagem, 36 volts, resistência. Resistência é essa aqui, ó, maluquinha, mas é resistência, hein? Ó, 18 11avos, então fica 36 igual a 18 11avos vezes I. Esse 11 está dividindo, vai para lá multiplicando, fica 36 vezes 11, 18 dividiu, né? Você vai lá, faz a continha e vai achar no final das contas, confira aí, ó, confira. 22 amperes. Então, qual vai ser a resistência desse conjunto todo? A resistência total, a corrente total vai ser 22 amperes. Olha que loucura, hein? 22 amperes. Beleza? Bom, mas tem um outro jeito de resolver o mesmo exercício. Gente, e aqui vem a matemática, ela é muito legal com a gente, né? Várias maneiras de resolver o mesmo problema. Eu poderia, se eu tivesse a fim, de calcular a corrente que vai em cada resistor sozinho. Beleza? Dá para fazer isso aqui, ó. Porque eles estão ligados em paralelo, lembre-se, em paralelo eles têm, né? Eles têm o quê? Todos têm a mesma voltagem, a voltagem é única, mas a corrente é individual. Então, eu poderia usar a lei de Ohm no resistor R1, no R2, no R3. Foi isso que foi feito aqui, ó, para ilustrar. Então, ó, V igual a RI. Beleza? Se eu usar lá no resistor de cima, resistor 1, aqui, ó, resistor 1, olha que bacana, hein? Resistor 1 tem 3 ohms. Então, fica assim, ó, V, voltagem é a mesma, 36 igual a 3 vezes I. 36 dividido por 3 dá 12 amperes. Então, 12 amperes vem aqui em cima, ó, no resistor R1. Resistor de baixo, no meio, quer dizer, no meio. Resistor do meio tem 6 ohms. É ou não é? 6 ohms, pessoal, 6 ohms. Então fica 36 igual a 6 vezes I. Faça as contas. E 2, aqui, vem aqui no meio, 6 amperes. Por fim,
o último resistor tem o valor de 9 ohms. 36 igual a 9 vezes I. 36 dividido por 9, 4. Ó, deu certo. Então eu consigo, com esse jeito aqui, ó, achar a corrente que vai em cada um dos resistores. 12 amperes aqui em cima, 6 amperes no meio e 4 amperes no de baixo. De fato, olha só que interessante. Eles têm a mesma voltagem. Todo mundo 36 volts. 36, 36, 36. Mas as resistências são diferentes. 3 ohms, 6 ohms, 9 ohms. Perceba, quem tem menor resistência, então é premiado. Quem tem menos resistência ganha mais corrente. Legal, né? Por outro lado, quem tem mais resistência, ó, bem feito, hein? Está resistindo muito, então vai ganhar o quê? Menos corrente. Então, na verdade, as correntes são inversamente proporcionais às resistências. Quem tem resistência pequena ganha mais corrente. Quem tem resistência alta ganha menos corrente. Mas o importante é o seguinte, vamos somar tudo agora? Vamos somar? Se a gente somar 12 mais 6 mais 4, vamos lá? Ó, quanto que vai dar isso aqui, hein? 12 mais 6, 18. 18 mais 4, ó, 22 amperes também. Doido demais, né? Então, a corrente total é a soma das correntes individuais. Você chega na resposta do mesmo jeito. Beleza, galera? Então foi isso aí. Se gostou do vídeo, ok. Né? Lá no canal, né? No canal, você está vendo esse vídeo, tem outros vídeos também. Você, terceira série, pode, tendo um tempinho, assistir aos outros vídeos, tanto de eletricidade quanto também de outros conteúdos, ok? Então estamos aí, mantenha-se bem, mantenha-se saudável, atenção com a saúde sua e dos seus familiares, né? E a gente se vê, né, depois. Ok, galera? Obrigado pela atenção. Fui!